Alô, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem esteja nos acompanhando. Meu nome é professor Silvio Soares, como vocês já sabem, e hoje nós estaremos aí transmitindo uma aulinha para o Banco do Brasil, na disciplina gostosa, tranquila, que é o direito do consumidor. É claro, pessoal, que hoje nós iremos trabalhar com alguns pontos importantes. Nós sabemos que tem tendências de serem cobradas questões dentro da área das relações de consumo no concurso do Banco do Brasil, e é por isso que nós estamos aqui hoje para auxiliar vocês. Também sabemos que são poucas questões cobradas, Já trouxe algumas aqui para nós trabalharmos também, mas eu acho interessante, porque além de vocês estarem adquirindo esse conhecimento para o concurso do Banco do Brasil, com certeza também vocês estarão assimilando um conhecimento maior no direito do consumidor, que é o nosso dia a dia. É claro que em todo momento nós estamos utilizando as relações de consumo. Nesse exato momento que vocês aí estão nos assistindo, nós estamos em uma relação de consumo. Existe de um lado vocês consumidores, do outro lado nós fornecedores de um determinado serviço. E é aí que nós iremos trabalhar, começando a nossa aulinha de hoje falando um pouquinho disso. Que é claro, meus queridos alunos, para qualquer prova de concurso que caia direito do consumidor, antes de nós adentrarmos para entendermos o que é um direito de arrependimento, para falarmos de cláusulas ou práticas abusivas, nós temos que, primeiramente, entender o que é uma relação de consumo. Muitos vão falar, professor, mas isso é fácil, Consumidor é sempre aquele que consome, e fornecedor é aquele que fornece um produto e serviço. Só que nós temos que ter um pouco de cuidado, meus queridos alunos, porque nem sempre aquele que consome, aquele que vai lá numa determinada empresa, compra um produto, ele pode ser considerado consumidor. E nem sempre aquele que adquire um produto, nem sempre aquele que oferece no mercado um determinado produto, venha a ser considerado fornecedor. Existem características que nós iremos trabalhar hoje para facilitar a vida de vocês. E eu tenho certeza que a partir dessa aulinha básica que nós iremos dar o nosso pontapé inicial para esse aulão do Banco do Brasil, vocês irão acertar qualquer questão relacionada ao direito do consumidor. Então vamos lá, pessoal? Vamos então dar o nosso pontapé inicial. Hoje eu trouxe um pouquinho sobre os conceitos básicos de consumidor e fornecedor. Professor, mas é fácil isso, é simplesmente ler e decorar. Calmem, pessoal, não é bem assim. Existem alguns detalhes que nós iremos trabalhar que fará a diferença em qualquer questão que seja cobrada no concurso do Banco do Brasil que vocês irão fazer. Então vamos lá para o primeiro ponto. Para que nós tenhamos uma relação de consumo, meus queridos alunos, nós temos que ter duas figuras importantíssimas que nós estamos falando desde o início da aula, que é de um lado ter o nosso consumidor, que somos nós, que com alguns detalhes adquirimos produtos ou serviços, e do outro lado os fornecedores, é aquele, que está lá no determinado mercado de consumo, oferecendo um determinado produto ou serviço para você, consumidor. Então, temos aí duas partes. De um lado, o consumidor, do outro lado, o fornecedor. Tudo bem, professor, até aí bacana. Então, o que acontece, pessoal? A lei que rege hoje o Código de Defesa do Consumidor é a nossa Lei 8.078 de 1990. Então, quem quiser anotar, vamos repetir devagarzinho para que não tenha erro. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 do ano de 1990, 8078/90. É a lei que nós iremos estudar, é a lei aonde nós iremos observar os principais detalhes que têm grandes tendências de caírem no seu concurso público. Então vamos lá para o primeiro detalhe que nós observamos na Lei 8.078 de 90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º e o artigo 3º do nosso referido código, ele trabalha, meus queridos alunos, com a conceituação de consumidor e fornecedor. Ah, professor, então não vou precisar decorar, ficar pesquisando em doutrinas, ficar consultando em sites especializados na internet? Não, é simples e fácil. A conceituação atribuída ao consumidor e fornecedor está na própria lei.
O artigo 2º, hoje da Lei 8.078, ele define o que é consumidor, e o artigo 3º, ele nos define o que é um consumidor, o que é um fornecedor, me desculpe. Então, notem, pessoal, que não tem grandes dificuldades. Então, vamos fazer a interpretação dessas duas situações, desses dois artigos, para facilitar a vida de vocês. Caso nós tenhamos alguma questão no concurso público que vocês venham a fazer, ou até mesmo para o seu dia a dia. Quem muitas vezes não sente aquela dificuldade, né, num caso concreto, num caso prático, quando você se encontra em loco lá, né, pessoal, não sabe se você pode utilizar do Código de Defesa do Consumidor, não sabe se você é um consumidor perante aquele que está vendendo um produto ou serviço. Então, hoje nós iremos retirar essas dúvidas. Então, vamos para a leitura, pessoal, do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º, caput, cabeça, início de artigo, nos traz o seguinte: ele atribui a conceituação de consumidor como qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço para atender às necessidades familiares. Olha lá o artigo 2º. Ele é bem claro. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Olha que interessante, pessoal. Vamos só antecipar um pouquinho aqui para nós fazermos algumas anotações. O primeiro ponto que eu quero que vocês guardem, pessoal, para que nós tenhamos a figura de um consumidor, o artigo 2º caput da nossa lei é bem claro em nos atribuir que eu deverei possuir o quê? Um destinatário final. Olha que interessante. Mas, professor, o que seria esse destinatário final? Pessoal, o destinatário final é aquele que está adquirindo um produto ou serviço que retira o mesmo da cadeia de produção. Ou seja, é aquele que adquire um produto ou serviço para utilização própria, sem, em regra, vir a oferir lucros, sem, em regra, vir a repassar, a revender esse produto a terceiros. Esse, pelo caput do artigo 2º da nossa Lei 8.078, é considerado um consumidor. Então, eu quero que vocês guardem esse detalhe, que a regrinha estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que eu serei consumidor todas as vezes que eu for o quê? Destinatário final. Ou seja, aquele que adquire um produto ou serviço, seja pessoa física ou jurídica, com o intuito o quê, meus queridos alunos? De utilização própria. Então, olhe, primeiro passo, destinação final. Eu sempre gosto de repetir isso para que não tenha erro no dia da prova. Esta é a regrinha estabelecida no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Mas notem, meus queridos alunos, que ainda não para por aí. Além de nós falarmos da figura do destinatário final, nós temos que observar também que o artigo 2º, ele fala um pouquinho mais no parágrafo único. Ele estabelece o seguinte: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Professor, o que significa isso? Pessoal, vamos voltar lá então. Primeiro passo. Acabamos de observar que quando falamos em consumidor, lembraremos sempre de destinatário final. Mas notem, pessoal, que o Código de Defesa do Consumidor ele foi muito mais amplo do que nós imaginamos. Ele também buscou atender a pessoas que chamamos de indetermináveis, que muitas vezes eu não consigo visualizar o número de pessoas que veio a ser atingido por um determinado produto ou serviço que ocasionou de alguma forma problemas àquele consumidor. Já observou a situação? Falamos o que aqui também, pessoal? De vítimas nas relações de consumo. Por que vítima nas relações de consumo? Quantas vezes nós já observamos, pessoal, né? Aquele que adquiriu um produto, certo? Posto de gasolina. Chegar no posto, várias pessoas abastecem. Tem muitas pessoas que abastecem no posto. Às vezes, consegue identificar que aquela gasolina está batizada, ou seja, né? Está adulterada. E aí, professor? Muitas vezes eu não consigo identificar
todos aqueles que abasteceram, mas eu tenho que prontificar o quê, né? Como um órgão responsável em estar fiscalizando esse estabelecimento, autuar o mesmo. Mas eu não sei, professor, quantas pessoas foram, mas o órgão tem a obrigação de autuar. Então, por isso que a lei deixou bem claro que ela traz respaldo e defesas aos determináveis ou não, ou seja, aos indetermináveis. Então, notem que mesmo que não haja localização daquelas pessoas, o estabelecimento tem e será responsável em reparar os danos ocorridos. Ou muitas vezes ser o quê? Notificado, consequentemente ser arbitrado multas ao estabelecimento que não está cumprindo com a lei e vendendo, por exemplo, combustível adulterado. Então, notem a amplitude que o Código de Defesa do Consumidor tem. E além de tudo isso, nós falamos da própria vítima nas relações de consumo. Quantas vezes, pessoal, olha que interessante, né? Eu venho a me machucar ou de alguma forma um produto ou serviço me ocasiona um dano, né? Mas notem que se esse produto ou serviço viesse a ser comprado por mim, tranquilo, professor, sou destinatário final, pronto, posso acionar o CDC e buscar a reparação do dano. Até aí, perfeito. E quando você não compra o produto ou serviço? Professor, mas como assim? Imagine você na sua casa, tranquilo, assistindo TV, e de repente você escuta um barulho. Quando você vai abrir a janela para observar, vem um pedaço da turbina de um avião de uma determinada empresa aérea. E essa turbina atinge a sua casa, machucando você com os estilhaços do vidro da janela. Houve dano, professor? Sim, houve dano material, consequentemente, a você, a sua casa, né, ao seu imóvel, e muitas vezes até dano moral. Olha o abalo que você, consumidor, teria nessa situação. Então, notem, pessoal, que as vítimas das relações de consumo também estarão amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, notem que não há necessidade em si que eu adquira o produto ou serviço. O consumidor também poderá ser aquele que participa de alguma forma na extensão daquele dano produzido por um fornecedor. São as famosas vítimas, né, nas relações de consumo. Então, olha que interessante, né? Poxa, professor, como é ampla a conceituação de consumidor. Estas vítimas, meus queridos alunos, né? Aquele que de alguma forma não adquiriu o produto, não adquiriu um determinado serviço, mas de alguma forma o atingiu, o machucou, o feriu, nós teremos o quê? O que chamamos pela lei, pelo parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, como já dito, de consumidores equiparados. Então, notem, pessoal, que o próprio parágrafo único já estabelece: equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações. Interviu na relação, expandiu aquele dano até a você, consumidor, até a você, pessoal, acabou. Estou amparado pelo CDC. Outro exemplo mais fácil para que vocês venham aguardar. Lembra daquele acidente da TAM que aconteceu há alguns anos atrás, acredito que uns 10, 15 anos atrás, que um avião caiu num bairro e atingiu várias casas, destruindo os imóveis e até mesmo matando diversas pessoas? Um exemplo clássico. Professor, então aquelas pessoas que não estavam no avião, que não tinham nenhuma relação com o avião, nunca compraram passagem junto àquela determinada empresa aérea, ele é considerado consumidor? Sim, ele é considerado um consumidor por equiparação, ou também conhecido como consumidor equiparado. Viu, pessoal, como que é interessante? Então, eu quero que vocês guardem isso, anotem no caderno de vocês que a conceituação de consumidor ela é bastante ampla. Então, ela pode ser cobrada de diversos pontos no seu concurso público. Caso venha pedir a conceituação breve, direta do CDC, consumidor é todo aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Professor, mas se falar do consumidor equiparado, lembre-se sempre, o equiparado é aquele que, em regra, não está participando, mas acaba absorvendo o quê, meus queridos alunos, né?
o resultado. Ou seja, de alguma forma, aquela pessoa determinável ou não, ou aquela coletividade de pessoas que de alguma forma interviu na relação de consumo, serão consideradas consumidoras por equiparação. Então, notem, pessoal, o que eu quero que vocês guardem. O consumidor, novamente repetindo, é o destinatário final, regra. Notem que o consumidor, por equiparação, é aquele que de alguma forma interviu na relação de consumo, seja vítima do evento direto, pessoas em uma coletividade determinadas ou não, beleza? E estes consumidores por equiparação também podem ser chamados, pessoal, do famoso bystander, né? A gente escreve bystander, só que nós chamamos ele de bystander, né? É uma palavra inglesa, né, pessoal? Uma palavra importada, como diz os nossos outros professores, que vem também a nos auxiliar. Pode o concurso público, né, se estender a essa nomenclatura. Por que estender a essa nomenclatura, professor? É uma nomenclatura, né, um pouco, né, diferenciada, né? Uma nomenclatura, vamos dizer assim, que não é usada no dia a dia, porque falar consumidor por equiparação ou consumidor equiparado, bacana, está lá no parágrafo único, é só ler, muitas vezes o aluno lembra no momento da prova, vai lá e gabarita. O problema é, às vezes, ele tirar o consumidor equiparado ou consumidor por equiparação e colocar a palavrinha bystander. Isso pode ocasionar prejuízos a você. E para que nós não tenhamos esse prejuízo, guardem essa palavrinha, né? Até brinco muito com os meus alunos, né, aqui da LAC Concursos, também da nossa graduação, em relação a isso, né? Que o bystander é um nome mais chique, né? Às vezes você está estudando lá, você está trocando uma ideia com o colega, você pergunta a ele: você já estudou a matéria de direito do consumidor referente ao bystander? Né? Vamos ver se ele está atualizado, porque se ele estiver, com certeza ele irá lembrar do parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, onde conceitua a figura consumidor. Bacana, pessoal? Então esse é o primeiro passo que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Segundo passo, pessoal, vamos voltar aqui. Notem que além dessa conceituação básica, nós temos que estender um pouquinho mais. Por que estender um pouquinho mais, professor? Essas conceituações que nós falamos de consumidor existem e são fundamentadas por meio de algumas teorias. Como assim teorias, professor? É claro, por nós estarmos falando de uma matéria relacionada ao direito, nós sabemos que, né, a origem do direito parte de teorias, de princípios, né? E aqui a conceituação de consumidor não foge também a esta base, que são teorias. Eu acho um pouco difícil, né, de ser cobrado no concurso de vocês, mas é sempre bom nós trazermos esse respaldo de uma forma simples para que você entenda da onde surgiu essas conceituações, por que do desenvolvimento do artigo 2º com a conceituação de consumidor desta forma que aqui estamos transmitindo. Então vamos lá, pessoal. A primeira teoria que nós encontramos é a teoria no qual funda-se junto à conceituação que nós temos hoje do artigo 2º. Qual que seria essa teoria, professor Silvio? Essa teoria é chamada de teoria finalista. Olha que interessante, professor. Teoria finalista. Teoria finalista, isso mesmo. Ah, professor, então eu acabei de entender tudo. Copiei, né? QSL aqui, copiado. Olha que interessante, o que nós acabamos de falar? Qual que é a conceituação de consumidor? Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Olha da onde surgiu a teoria olha de onde surgiu a conceituação do destinatário final, pessoal, da teoria finalista. Então notem, se em qualquer concurso público de vocês, Banco do Brasil ou outro qualquer que vocês estejam observando, falou em conceituação de direito do consumidor, perguntou sobre a regra, lembre-se, teoria finalista. Por isso o nomezinho no caput do artigo 2º de destinatário
final. Ou seja, o que significa a teoria finalista, professor? Será todo aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Adquirir como destinatário final, ou seja, retirei o produto da cadeia de produção, utilizando de forma própria, sou considerado consumidor pelo caput do Código de Defesa do Consumidor no artigo 2º, em virtude da teoria finalista. Esta é a regra, meus queridos alunos. Nós temos que guardar isso. Regra do CDC, teoria finalista. Bacana? Eu acho que tem grandes tendências, meus queridos alunos, de ser cobrada alguma situação nesse sentido. Falou em regra, lembre-se, teoria finalista. Mas, professor, é a única teoria que temos? Não, pessoal. Nós encontramos outras teorias afins também, que são discutidas hoje, debatidas por grandes doutrinadores nas áreas das relações de consumo e também, consequentemente, pelos nossos tribunais. A segunda teoria que nós temos, que também traz uma definição de consumidor, é conhecida como teoria maximalista. Teoria maximalista. Poxa, professor, que legal, hein? Então, além da teoria finalista, eu também encontraria a teoria maximalista positivo. Mas qual que seria a diferença, professor? Lá na teoria finalista, que nós acabamos de observar, ela é bem clara em nos apontar que ela observará naquela relação aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, destino fim, último da cadeia de produção. Retirei e irei utilizar o produto ou serviço com finalidade própria. Beleza? E a teoria maximalista? Me desculpe, professor. E a teoria maximalista? A teoria maximalista, pessoal, ela é existente, nós observamos em alguns julgados, mas é pouco utilizada. Por quê? Na conceituação da teoria maximalista, consumidor seria todo aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário. Ou seja, professor, aqui para a teoria maximalista, consumidor seria todo aquele, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que adquire um produto ou serviço. Pronto. Professor, fui lá e comprei, independente para que irei utilizar aquele produto ou serviço, para a teoria maximalista, seria considerado consumidor. Então, notem a amplitude que nós temos desta teoria. Então, pessoal, hoje é uma grande discussão que nós temos quanto à sua aplicabilidade em virtude dessa amplitude. Imagine se ela fosse utilizada em regra, traria grandes problemas, porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, foi criado como uma lei especial, para utilizar em casos especiais. E se nós observarmos a aplicação em regra da teoria maximalista, nós teríamos o quê, pessoal? De uma exceção para uma regra. Por que isso, professor? Já pensou? Não teríamos mais um critério especial para consumidor, porque todo aquele que compra é consumidor. Não interessa para que você irá utilizar o determinado bem, não interessa para que você irá utilizar o determinado serviço, basta que você o adquira. Então, por isso, mesmo existente e apontado em alguns julgados, a teoria maximalista é pouco utilizada, mas existente. Então, nós temos que falar dela, porque lá vai que alguma questão traga algum apontamento referente à teoria maximalista. Fala, poxa, professor, o professor não falou dessa teoria, falou simplesmente da regra da conceituação de consumidor. Então, notem, conceituação de consumidor pode também ser baseada na teoria maximalista. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. O professor parou por aí? Só a teoria finalista e depois a maximalista? Até pouco tempo era. Mas tivemos o desenvolvimento de uma terceira teoria. Poxa, professor, mais uma teoria? Sim. Temos que falar sobre ela, professor? É bom, estarmos atualizados. A terceira teoria, pessoal, é uma teoria nova, tem poucos anos de aplicabilidade perante os nossos tribunais, mas é uma teoria chamada de teoria mista. Teoria mista. Ou também conhecida, meus queridos alunos, como teoria
mitigada, ou também chamada de teoria finalista aprofundada. Teoria finalista aprofundada. Então, notem, teoria mista, também conhecida como teoria mitigada, ou também conhecida como teoria finalista aprofundada. Mas, professor, outra teoria que define consumidor também, sim, é uma teoria bastante nova, né? Tem grandes tendências, quem sabe, de ser cobrado no seu concurso. Já tivemos outros concursos públicos que já foi focado nesse determinado conteúdo, então é bom nós sabermos. Então, primeiro falamos da teoria finalista, ótimo. Depois falamos da teoria maximalista, perfeito. E por último, teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Essa teoria, meus queridos alunos, ela expande um pouco mais por quê? A teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, ela conceitua o consumidor da seguinte forma, que pode ser pessoa, né, que adquire produto ou serviço independentemente da destinação do produto. Como assim, professor? Vamos repetir. Para a teoria mista, mitigada, ou teoria finalista aprofundada, também conhecida, ela observa aquele que adquire o produto, mas ela não analisa a destinação que terá esse produto. A teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, tem a preocupação simplesmente de observar o grau de vulnerabilidade daquele que está adquirindo o produto. Então, olha que interessante. Finalista, observamos a destinação final. Maximalista, amplitude, todos aqueles que adquirem produto ou serviço, consumidores. Finalista aprofundada, não observa a destinação do produto ou serviço, mas analisa com critérios específicos o grau de vulnerabilidade do consumidor. Olha que interessante, esta vulnerabilidade que o professor Silvio está falando, pela teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, pode ser de várias formas, como, por exemplo, uma vulnerabilidade econômica. Olha, pessoal, uma empresa em relação a uma outra empresa pode ser considerada consumidora? Hoje, pela teoria finalista aprofundada, tem a possibilidade. Por quê? Às vezes eu posso adquirir um produto, por exemplo, de uma grande multinacional, e eu sou um microempreendedor. Se esse produto traz problemas, professor, hoje pela teoria finalista aprofundada, eu tenho a possibilidade de discutir que eu, empresa, que eu, microempresa, sou considerado o quê? Um consumidor. Pela teoria finalista aprofundada, porque eu posso demonstrar o grau de vulnerabilidade que eu, microempresa, possuo perante a multinacional que efetivou a venda daqueles produtos à minha pessoa. Então, notem, pessoal, a amplitude que tivemos da conceituação de consumidor no decorrer dos últimos anos. Então, é claro, regra para hoje, não fiquem espantados. Eu quero que vocês observem o artigo 2º que nós já estudamos da Lei 8.078. Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Ponto, acabou. Agora, se de alguma forma a questão vier a trabalhar com as teorias, com o desenvolvimento e evolução do consumidor, prestem bastante atenção. Regra, teoria finalista teoria finalista, depois temos o quê, pessoal? Pouco aplicabilidade, teoria maximalista, e em último caso, que é a teoria inovadora que estamos encontrando em nossos tribunais, que é a teoria finalista aprofundada. Lembre-se, teoria finalista aprofundada não importa em regra com a destinação do produto ou serviço, mas ela quer observar a vulnerabilidade de quem está adquirindo o produto. Seja a vulnerabilidade, como já dito, na situação econômica, seja o quê, pessoal? Uma vulnerabilidade técnica, porque às vezes eu posso adquirir um produto, eu empresa, em relação ao multinacional, que eu não tenha conhecimentos técnicos sobre aquele produto. Então eu posso ser considerado um vulnerável e, consequentemente, buscar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Certo, pessoal? Então eu vim aqui, nesse primeiro passo da nossa aula, trazer de uma forma bem facilitada a figura
do consumidor, as conceituações existentes. Espero que vocês tenham aprendido aí ou assimilado esse primeiro ponto. Beleza? Vamos dar, então, continuidade. Tem muita matéria ainda para nós estudarmos. Então, vamos lá. Essa aula do Banco do Brasil, nós temos que arrebentar. Eu quero que vocês gabaritem as questões de direito do consumidor. Bacana? Vamos lá, então. Voltando aqui, então, meus queridos alunos. Falamos um pouquinho, deixa eu só apagar aqui. Falamos um pouquinho, então, sobre o primeiro passo, conceituação de consumidor. Pronto, professor, tô fera. Já sei a figura do consumidor. Vou analisar as teorias, caso caia, ou vou ir na regra destinação final. Perfeito. Mas para que eu tenha relação de consumo, nós estamos falando desde o começo da aula. Além do consumidor, eu também tenho que localizar quem? A figura de um fornecedor. Não tem como existir uma relação de consumo sem que eu tenha o quê? Dois elementos. De um lado, consumidor, do outro lado, fornecedor. Consumidor, acabamos de observar as teorias e definições. Agora iremos analisar um pouquinho a figura do fornecedor. Eu tenho que entender o que é fornecedor. Fornecedor é todo aquele que fornece um produto ou serviço? Depende. E agora nós iremos observar estas circunstâncias. Bacana? Vamos lá. O artigo 3º, caput da Lei 8.078, do nosso Código de Defesa do Consumidor, também já nos traz a conceituação de fornecedor. Então, facilita a nossa vida. Quem tiver aí com o seu VADMEC, ou quem estiver com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, né, vamos abrir para nós observarmos a leitura do artigo 3º. Vamos lá? Artigo 3º, caput. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e prestação de serviços. Notem, pessoal, o quanto de adjetivos nós temos, né? O quanto de características nós observamos para a conceituação de fornecedor. Então, o primeiro passo que eu quero que vocês guardem. Fornecedor pode ser, como já dito no caput, toda pessoa física ou jurídica. Então, peraí, professor. Eu, Silvio Soares, professor da LAC Concursos, posso ser considerado um fornecedor? Posso, dependendo de algumas características que nós iremos trabalhar. Eu sou pessoa física, bacana? Mas a empresa X, por exemplo, LAC Concursos, no qual vocês estão contratando, né, existe uma prestação de serviço, é uma relação de consumo, né? A LAC Concursos é pessoa jurídica, então, consequentemente, a LAC Concursos também pode ser considerada uma fornecedora de serviços, né? Que com certeza está fornecendo um serviço de ótima qualidade a vocês, com aprovação no seu concurso público. Esse é o nosso objetivo. O sonho de vocês está sendo o quê? Observado pelo professor Silvio, que é a aprovação no concurso público de vocês, não é verdade? Então vamos lá. LAC Concursos, pessoa jurídica, consequentemente também pode ser considerada fornecedora. Além disso, nós falamos o quê? Da pessoa pública ou privada. Outro ponto importante. Espera aí, professor. Então, o sistema público, em algumas circunstâncias, também pode ser considerado um fornecedor de produto ou até mesmo um fornecedor de serviço? Positivo. Então, não é simplesmente aquela empresa privada, né, aquele magazine onde você compra o seu chocolate ou aquela loja onde você compra o seu televisor. A pessoa pública também pode ser considerada uma fornecedora. Olha um exemplo, o senhor fala um exemplo para facilitar. Muitos municípios, né, como o nosso aqui, nós tínhamos, né, me desculpe, agora houve, né, a privatização, mas nós tínhamos o quê, né? A prestação do serviço de abastecimento de água por uma empresa pública. Então, notem, né, a prestação de serviço de abastecimento de água aqui em Cuiabá, Mato Grosso, era pública, né? Nós tínhamos a empresa do município que trazia a prestação do serviço de abastecimento de água. Hoje ela foi privatizada, né? Houve a famosa concessão.
Ótimo, professor. Então, alguns anos atrás, nós tínhamos um exemplo em Cuiabá, Mato Grosso, de prestação de serviço, no qual nós tínhamos como fornecedor uma empresa pública e era considerada uma fornecedora, no qual nós poderíamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando cortavam anteriormente a sua água indevidamente, aqui, por exemplo, nós poderíamos acionar a empresa pública pelo Código de Defesa do Consumidor. E dentre outras circunstâncias que nós encontramos, no qual a empresa pública também pode ser considerada uma fornecedora de serviços. Falamos também o quê, pessoal? Da pessoa nacional ou estrangeira. Nacional, bacana, lá que concurso, pessoa nacional, né? Posso acionar tranquilamente, posso buscar meus direitos caso haja, né? E discutir em juízo. E a pessoa estrangeira, você está fora do Brasil. Pessoal, hoje nós temos já essa possibilidade. Nós encontramos vários produtos que você possa vir adquirir fora do Brasil, no qual eu possa discutir dentro, né, do regime brasileiro, dentro do nosso Estado, né? Por quê, professor? Hoje nós já temos, nos casos, né, de grandes marcas, as filiais ou empresas que representam estas que se encontram em ponto internacional. Então, nós temos, né, pessoal, a possibilidade hoje de conceituarmos como fornecedoras empresas que se encontram fora e que possuem o quê, né? Filiais no Brasil, onde haja a possibilidade de nós discutirmos a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, notem que quando eu falo em conceituação de fornecedor, ela é super ampla, seja pessoa física ou jurídica, seja pessoa pública ou privada, seja pessoa nacional ou estrangeira. E, além de tudo isso, nós falamos também o quê? Do ente despersonalizado. O que é isso, professor? Aquele que não possui personalidade jurídica. Aquele que não possui personalidade jurídica, professor? Sim. Um exemplo aí, massa falida, né? Camelô. Aqueles que não possuem o quê? Registro, né, pessoal? Que vive a sua atividade sem os respectivos procedimentos legais. São considerados o quê? Entes despersonalizados. Professor, então o camelô, né, onde eu vou lá, é claro, né, quando você compra produtos legais, não estamos falando de CD, DVD pirata, nós estamos falando aqui de produtos legais. Se você vai em determinado camelô e adquire, por exemplo, né, produtos legais, nós teremos tranquilamente a relação de consumo. E, consequentemente, também garantias nesse produto, que também iremos trabalhar algumas aulas posteriores. Bacana? Então, lembre-se, pessoal, o que eu quero que vocês guardem para o nosso concurso público do Banco Brasil, caso venha a ser cobrado. Conceituação de fornecedor, pessoa física ou jurídica, pessoa nacional ou estrangeira, pessoa pública ou privada, ou até mesmo entes despersonalizados. Beleza? Então, vamos lá. Aqui ele traz vários adjetivos, né, várias características. É aquele que, né, desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos e prestação de serviços. Ótimo. Então, aquele que distribui, que cria, né, que comercializa essa atividade, que desenvolve serviços, são considerados fornecedores. Seja pessoa física ou jurídica, seja pessoa pública ou privada, seja pessoa nacional ou estrangeira, ou até mesmo ente personalizado. Professor, então, peraí, vamos ver se eu entendi. Se eu conseguir assimilar essas características pronto, já terei um fornecedor? Não. Olha que passo importantíssimo nós teremos agora na nossa aula. Além de todas essas características atribuídas no artigo 3º, meus queridos alunos, ainda eu quero que vocês guardem duas outras características que não podem ser esquecidas. Como assim, professor? É obrigatório essas características na relação de consumo, não tem como não haver. Né? É claro que no decorrer dos parágrafos, dos parágrafos do artigo 3º, que traz a conceituação de fornecedor, nós encontramos uma delas. Mas a outra fica um pouco oculta,
Nós não conseguimos observar de plano no artigo 3º nos seus parágrafos. Então, eu quero que você guarde a partir de agora essas duas características que são obrigatórias para que eu tenha a definição de fornecedor em uma relação de consumo. Bacana, pessoal? E quais são essas características? Eu brinco muitas vezes com o pessoal aqui da LAC, dos cursinhos afins, que nós não podemos esquecer. Mas às vezes é muita matéria, professor. Às vezes eu não vou lembrar, né? Como que você quer que eu guarde tanta coisa na minha cabeça? Eu sei que tem que passar concurso público, professor, mas também não sou um computador. Pessoal, se você estiver lá quietinho no seu concurso público, você fala, poxa, professor, que é uma questão no qual eu tenho que saber a definição de fornecedor. Só que eu tenho duas características que não estão me lembrando. Como eu vou me lembrar? Pessoal, eu criei uma técnica que é imbatível. É o famoso O com H. Como assim O com H, professor? Aqui você vai lembrar, eu tenho certeza, você vai lembrar em letras garrafais o famoso O com H. Por que se estiver lá na sua prova, não precisa gritar, mas você olha para o professor e fala assim, O, a gente não fala muito, O, O. Por que eu quero que você guarde esse O com H? Porque ele vai fazer a diferença no seu concurso público. O O com H nos traz as duas características que não poderão faltar na conceituação de fornecedor. Quais são essas características, professor? Pelo amor de Deus, são duas. O O vem de onerosidade e o H vem de habitualidade. Olha que interessante, meus queridos alunos. Toda a relação de consumo, para que eu vislumbre a figura de um fornecedor, ele tem que ser pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo ente despersonalizado, com habitualidade e onerosidade. É obrigatório, professor? É. Por isso, se você não lembrar, guardem o O com H. Lembre-se, O com H liga-se a fornecedor. O com H liga-se a fornecedor. Então, sai falando isso pela sua casa, anote no seu caderno. Eu tenho certeza que daqui 5 minutos falando, você não esquece mais. Porque fornecedor tem O com H. Fornecedor tem O com H. Habitualidade e onerosidade. Certo, pessoal? Então, eu acho que a partir de agora nós nós conseguimos dar um passo a mais, porque nós observamos todas as características existentes no artigo 2º ou 3º referentes à conceituação de consumidor e referentes à conceituação de fornecedor. Parece brincadeira, mas não é, pessoal, né? Parece fácil. Ah, professor, eu pensei que o Código de Defesa do Consumidor era facinho, era só ler o caput dos artigos e pronto, eu já teria a resposta. Não é bem assim. Vocês observaram que a conceituação tem características, tem teorias que têm que ser observadas. Então, de um lado, eu tenho que observar a figura do consumidor, do outro lado, eu tenho que observar a figura do fornecedor. Após analisar as características e observando que cada caso existe cada uma delas, eu encaixo a relação de consumo. Eu terei a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, notem, para que eu possa aplicar o CDC, eu tenho que ter consumidor, mas também tenho que ter fornecedor. Para que eu possa aplicar CDC, tenho que ter fornecedor, mas também tenho que ter um consumidor. Vocês estão me entendendo? Eu não estou trabalhando simplesmente a figura de cada um. Eu estou trabalhando um elo, que é a relação de consumo. Então, lembre-se, o elo, o nosso círculo, sempre de um lado tem o consumidor, sempre do outro lado eu tenho fornecedor. Formou o elo, professor, tenho relação de consumo, posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Eu quero ver se vocês estão afiados mesmo no que nós acabamos de observar. Eu acabei de falar que para que eu tenha um ciclo, eu tenho que ter consumidor de um lado e fornecedor do outro. Consumidor, revisando, tenho destinação final, que é regra. Fornecedor, tenho pessoa física ou jurídica, tenho pessoa nacional ou estrangeira, tenho pessoa pública ou privada e tenho o quê? Os entes despersonalizados. Bacana, professor. Aqui no fornecedor, nunca poderei deixar de esquecer o quê, meus queridos alunos, né? O O com H, né? Então, sempre a fornecedor eu tenho o O com H. O O de
onerosidade e o H de habitualidade. Então, notem aqui o quadrinho, né, que nós acabamos de criar, né, o esquema para facilitar a vida de vocês. Todas as características do consumidor e do fornecedor. Aqui, pessoal, guardem como regra a destinação final, como já falamos. Mas notem as teorias que podem ser cobradas. Teoria finalista, que é regra, teoria maximalista, ou a terceira e última que trabalhamos, que é a teoria finalista aprofundada, mista ou também conhecida como mitigada. Então você viu que em uma aulinha nós conseguimos trabalhar com todas essas características. Olha que bacana, né? Em pouco tempo conseguimos já dissecar a conceituação completa de consumidor e fornecedor. Bacana? Até aí que eu queria chegar. Agora eu quero trazer um exemplo para ver se vocês estão afiados. Lá vai que essa questão caia no concurso do Banco do Brasil de vocês. Vamos supor que você, consumidor, ou que você, aluno, para ser mais exato, saia da sua casa após assistir a aula do professor Silvio, né, doido para observar um caso concreto para ver se consegue aplicar, vai no supermercado. Tranquilamente, vai comprar lá aquele energético, porque a gente precisa de energético, às vezes de madrugada, para tomar, para dar uma equilibrada, conseguir manter acordado, estudar a noite inteira, concurso do Banco do Brasil chegando, professor, estou estudando 12, 15 horas por dia, preciso de energético. Ótimo. Estaciona o seu carro no estacionamento do supermercado, acessa o estabelecimento, compra a sua bebida e sai tranquilamente, né? Sai com seus energéticos, compra o seu pão, né, para comer mais tarde, sua janta, e a hora que você chega perto do seu carro, está com o vidro quebrado. A hora que você chega um pouco mais perto, além do vidro quebrado, não possui mais o seu toca-CD. Levaram, furtaram o seu veículo dentro do estabelecimento. Olha que interessante. Professor, se cai uma questão dessa. Pior, se eles falam, por exemplo, se eles estabelecem no concurso público, né, que o carro estava dentro do estacionamento do banco. E aí? Banco tem responsabilidade? 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Aí vem todas as incógnitas, né? Vem lá a interrogação. PUCT. E aí, professor? Como eu irei chegar a um resultado concreto e, consequentemente, positivo? Primeiro, pessoal, eu vou ter que observar tudo o que nós estudamos na aula de hoje. O que é fornecedor e o que é consumidor. Então, no caso do estacionamento, primeiro passo, vamos analisar a figura daquele que estacionou. Você, aluno, que estacionou no supermercado, tem as características do consumidor que nós estudamos? Sim. Uai, professor, aquele energético que eu estou adquirindo é para utilização própria, né? Eu retirei ele da cadeia de produção e vou consumi-lo. Então, sou consumidor, sou um destinatário final pelo artigo 2º? Sou. Olha que bacana, fácil, não é, professor? Pronto. Então, a primeira fase eu consegui visualizar. Eu, aluno que comprei o energético, sou considerado consumidor pela teoria final, ou também conhecido como destinação final. Teoria finalista. Perfeito, professor. Mas eu lembrei, professor, que para que eu chegue ao resultado e à resposta certa, eu tenho que analisar também se existe um fornecedor, para que eu possa aplicar o CDC, não é verdade? Perfeito. Então vamos lá. Já analisou que você que adquiriu o energético é consumidor. E o supermercado ou o banco, por exemplo, professor, ele é considerado fornecedor? Ele pode ser aplicado contra ele o Código de Defesa do Consumidor? Aí é a grande pergunta. Então vamos voltar lá. Supermercado é pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, tem seu CNPJ, etc e tal. Segundo, professor, né? Nesse caso, supermercado é uma pessoa privada. Então, está dentro das conceituações de fornecedor? Perfeito. Mas lembre-se sempre que, além dessas conceituações, todo fornecedor tem que ter o O com H. E qual que é o O com H, professor? O supermercado tem habitualidade? Está lá todo dia oferecendo aquele estacionamento como atrativo para vocês? Sim, professor. Mas, professor, tem um pequeno detalhe. Eu não paguei para a utilização daquela vaga. A vaga está aberta, é do supermercado, mas não foi me cobrado nenhum centavo.
Cadê a onerosidade, meus queridos alunos? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Aí, né, você fica doido. Meu Deus do céu, e agora, professor? Pirei, tá caindo cabelo, professor. Tô quase chorando aqui na prova, eu não sei o que fazer. Fiquem tranquilos, pessoal. Este caso já está resolvido. Muda-se a circunstância em relação à onerosidade e habitualidade? Não. Podem marcar na cabecinha de vocês que é obrigatório. Mas no caso dos estacionamentos, por exemplo, os nossos tribunais superiores, pessoal, já pacificaram o seu entendimento. Ou seja, lá no supermercado você não paga de forma direta o estacionamento, mas de forma indireta, porque o valor daquele estacionamento já se encontra embutido no valor das mercadorias que você virá adquirir no mesmo. Olha que interessante, professor. Então, existe a onerosidade, nesse caso concreto que nós acabamos de falar? Sim, a onerosidade, ela é indireta, certo? Mas existente. Então, posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor, professor, naquela circunstância que o meu carro veio a ser furtado? Positivo. Há tranquilamente a relação de consumo. E, além de tudo isso, pessoal, é bom nós falarmos que, quando eu falo em estacionamento, quando eu falo em supermercados e afins, o STJ, o que é o STJ, professor? O nosso Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça já desenvolveu, criou uma súmula a respeito da responsabilidade desses estabelecimentos, que é a súmula 130. Então, bacana, professor, né? Hoje já está pacificado? Sim, né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque lá vai que cai alguma circunstância semelhante. Ele pode tirar o supermercado e colocar o banco. Muda-se alguma coisa, professor? Não. O banco que vem oferecer lá para você o estacionamento de forma, né, para que você venha participar daquele oferecidos por ele, você que é cliente do banco, gera a relação de consumo, existe a onerosidade indireta, porque é uma forma e atrativo que o banco traz para você aquele estacionamento e, consequentemente, caso haja dano a você, poderá utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor. Viu como que é bacana, pessoal? A relação de consumo é brilhante, basta que tenhamos o quê? A possibilidade de analisar todas essas características. Vamos lá para mais um exemplo. Eu quero ver que vocês estão feras mesmo. Hoje eu quero trabalhar a conceituação. Não adianta me dar, professor, está muito enrolado. Não é, pessoal. A gente tem que ficar craque. Eu quero que vocês saiam a partir dessa aula zerados em relação à conceituação. Tem que saber tudo. Tem que estar afiado. Vamos lá para o segundo exemplo. Vamos supor, então, que o professor Silvio Soares, que hoje está aqui presente com vocês, né, professor aí titular da cadeira de Direito do Consumidor aqui na LAC Concurso, traga à disposição lá no Facebook, por exemplo, na rede social, a venda do seu Gol. Né? Eu tenho um Golzinho, né, um Gol, duas portas, né? Aquele bem simplesinho, que só vem retrovisor do lado esquerdo, né? Não vem do lado passageiro, aquele que a gente compra na fase promocional, lá na indústria, né? Aquele que é o Golzinho do professor. Não tem ar-condicionado, né? O ar-condicionado, né? A minha janelinha que eu abro e bate esse vento maravilhoso aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? É o meu Golzinho vermelho, o meu é vermelho ainda, né? Então, notem, eu publico esse Gol vermelho lá no Facebook. Estou lá, publico, etc e tal. Vende-se Gol vermelho, contato Silvio Soares, valor R$10.000. Aí você, aluno, está lá fuçando no Facebook, aquele final de semana que você tirou para dar uma respirada, uma descansada dos estudos, acha a fotinha lá do Gol vermelho do professor Silvio. Pô, que legal, o professor Silvio lá da LAC está vendendo o Golzinho, estou louco para comprar um Gol para mim, né? Só andar final de semana para fazer os concursos, é um carro pequeno, econômico, então é fácil para eu ir e voltar. Perfeito. Entre em contato com o professor Silvio. Professor Silvio, o senhor está vendendo um Golzinho vermelho, assim, assado, papapá? Estou vendendo sim. O senhor quer R$10.000 no Gol? Quero. Já que você ligou agora, vou fazer um desconto para você. Vou fazer por R$9.500 para você levar o carro.
E muitas vezes o aluno pergunta ao professor Silvio, o carro está bom? O professor Silvio responde, está em perfeito estado, motor está ótimo, suspensão perfeita, elétrica 100%. O aluno satisfeito vai no outro dia na casa do professor Silvio, compra o golzinho, transfere perfeitamente. 5 dias depois da compra do produto, né, do veículo, o veículo funde o motor. O aluno vai, né, numa mecânica qualquer e pergunta para o responsável da mecânica, para ele dar uma olhadinha no carro e fala assim, poxa, você comprou esse carro tem muito tempo? Ele falou assim, comprei há pouco tempo, né, de um professor meu, etc. e tal. O mecânico falou, olha, esse motor já estava ruim há um bom tempo, né? Estava já prestes a fundir, como aconteceu. Então, por isso que o senhor andou pouco, ele veio a fundir, porque estava na hora já de reformar o motor, né, retificá-lo. O aluno fica maluco, fala, não é possível, o professor Silvio então me enganou, né? Vou ligar para ele, eu quero que ele então venha consertar o veículo. Então o aluno liga para o professor Silvio. Liga para o professor Silvio atende, diz, fala o seguinte, fala, meu amigo, já vendi o carro, já transferi, problema é seu. Professor Silvio, então eu vou entrar na justiça contra o senhor. O professor Silvio fala assim, procure o seu direito, o problema é seu, você faz o que você quiser, eu não vou devolver dinheiro, o carro é seu e acabou. Negócio fechado e negócio findado. Tenha uma boa tarde. Desliga na cara do aluno. Né? É claro que é só um exemplo, só o professor Silvio não é assim, né? Mas vamos supor, desligou o telefone, o aluno revoltado, após assistir à aula que ele estava preparando lá para o Banco do Brasil, vai procurar um advogado. Né? Só que às vezes você quer entender um pouco da relação de consumo. Ele senta e pensa, será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor contra a figura do professor Silvio Soares, que vendeu aquele determinado veículo para mim? Olha se cai uma questão semelhante no seu concurso público. Eu lhe pergunto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ou não? Bem, novamente aquela interrogação. Eu novamente também tenho que analisar as características. Primeiro passo, você, aluno que adquiriu o veículo em regra, pode ser considerado consumidor? Sim, professor. Comprei o produto para destinação própria, destinação final. Né? Comprei o Gol para mim andar no final de semana, passear, ir para os meus concursos públicos. Sou o destinatário final, teoria finalista, perfeito. Sou consumidor, professor. Ótimo. Mas do outro lado, eu tenho que também analisar se existe um fornecedor. O professor Silvio Soares é considerado fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor? Existe essa circunstância, meus queridos alunos? Vamos lá analisar. O professor Silvio Soares é pessoa física, né? Então, pessoa física, né? Pessoa física, ótimo, professor, é uma característica de fornecedor. Ele pode ser considerado fornecedor, então? Pode. Pessoa física, já falamos, já trouxemos exemplos. Perfeito. Privado, né? Professor é privado, né? Não é funcionário público nem nada, né? Então, ele é professor universitário, está vendendo o seu carro. Ótimo. Agora, vamos lá para o ponto principal. O professor Silvio teve onerosidade nessa relação? Teve, né, professor? Teve uma contrapartida, óbvio, né? Ele entregou o veículo e recebeu um dinheiro. Então, houve uma contrapartida, houve onerosidade. Esse carro foi devidamente pago pelo aluno e pago caro, porque o motor estava fundindo. Agora, o segundo ponto e característica. Teve habitualidade? Poxa, professor, agora o senhor me pegou, hein? Fácil, pessoal. Não teve. Por quê? O professor Silvio não é vendedor de carros. O professor Silvio não tem garagem de automóveis. O professor Silvio é professor do cursinho LAC Concursos. Viu, pessoal, como que é? Então, não existe habitualidade nessa relação. Não havendo habitualidade, eu não completo as características que são obrigatórias à figura do fornecedor. Então, notem, não temos relação de consumo neste exemplo, nesse caso concreto que nós trouxemos nesse momento. Viu, pessoal? A gente tem que ficar muito alerta para que nós não tenhamos nenhum tipo de erro. Qualquer erro pode perder a questão. Então, eu quero que a partir de agora, com calma, analisem todas essas características, analisem uma conceituação geral sobre fornecedor e consumidor. Basta efetivar a leitura do artigo 2º e do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.
Então, ali nós encontraremos praticamente todas as características necessárias para que nós tenhamos um bom resultado na prova. Certo, meus alunos? Então, prestem bastante atenção. No segundo caso, não teremos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque o professor Silvio não tem habitualidade. Ele não vive da venda de carros. Não existe a habitualidade. Agora, é claro, se em qualquer caso concreto que caia na sua prova, você observe a habitualidade, que ele trabalha com aquela circunstância, que ele é um garagista, que ele vende carros além de outras profissões, perfeito. Aí nós teríamos a onerosidade, que foi o pagamento, a contrapartida, e também teríamos a habitualidade. Aí, sem sombra de dúvidas, teríamos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque teríamos a complementação de todas as características. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então, foi esses dois exemplos que eu queria trazer para que facilitem a vida de vocês a partir de agora, para qualquer questão que caia no Banco do Brasil, referente à conceituação de consumidor e fornecedor de uma relação de consumo. E para finalizarmos com chave de ouro, pessoal, eu trouxe, me desculpe, deixa eu só apagar aqui, eu trouxe para vocês uma questãozinha que já foi do Banco do Brasil. Questãozinha da fundação, né, pessoal? FCC 2011, para vocês terem noção que cai direito do consumidor, né? Às vezes uma prova ou outra, mas cai. Então nós temos que estar preparado, porque uma questão a menos, né, pessoal? Você pode descer muito na classificação e perder a sua vaguinha ou ficar ali na espera, né? Você pode pular aí outros candidatos que não tenham estudado direito do consumidor com esta determinada matéria. Olha que interessante essa questão. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final é, assistência técnica, nada a ver, né? Já ia eliminar de plano. B, fornecedor, nada a ver, acabamos de falar. Fornecedor é o quê? Pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo entes despersonalizados. Lembra lá do camelô, né, que cria, constrói, desenvolve produtos ou serviços, lembrando sempre da habitualidade e da onerosidade, o famoso O com H. Então não tem nada a ver com fornecedor. Então já eliminaríamos assistência técnica, já eliminaríamos fornecedor, porque nós já sabemos o que significa fornecedor. 3, preposto de fornecedor. Nada a ver, pessoal, pegadinha, preposto de fornecedor. Preposto é aquele que representa uma empresa. Preposto é aquele que tem poderes específicos para o quê, pessoal, né? Falar em nome da empresa, seja, né, na forma jurídica ou não. Então não tem nada a ver preposto de fornecedor. Isso aqui eliminaríamos de plano. Já falamos que não tem nada a ver com fornecedor, ainda mais com preposto. D, concessionário, nada a ver, pessoal, porque nós podemos falar de concessionário de energia, de prestação de energia, concessionário de prestação de serviço de abastecimento de água. Nada a ver, pessoal, que concessionária poderia ser considerado o quê, né? Um fornecedor. Nós não estamos falando de fornecedor. Por último, sobraria o quê, pessoal? Só o gabarito da nossa questão. O que nós temos como consumidor. Porque é fácil, professor. Eu já saberia de plano a resposta. Porque eu sei que consumidor, pela regra, é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Regrinha estabelecida pelo artigo 2º caput do nosso Código de Defesa do Consumidor. Viu como que é fácil, pessoal? Eu sei que depois dessa aulinha você mataria de plano esta questão no concurso público. Então, notem, direito do consumidor não tem segredo. Basta, pessoal, que nós tenhamos a cautela de observarmos todas as características principais existentes. E por hoje, eu finalizo a minha aula e eu tenho certeza que foi uma aula bacana, que foi uma aula que nós tivemos a possibilidade de explanar um pouco mais as conceituações nas relações de consumo e que a partir de agora, você, meu querido aluno, não errará nenhuma questão sobre conceituação de consumidor e fornecedor. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e espero vocês para as nossas próximas videoaulas
e que nós fechemos com chave de ouro o conteúdo do direito consumidor ou os principais pontos de direito consumidor para a sua provinha do Banco do Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês e espero vocês para nossas próximas aulas. Um abraço e um grande abraço aí do professor Silvio Soares para todos vocês, meus queridos alunos. Tchau, tchau e até a próxima.